Alô amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas da Voz da América. Estamos a 20 de maio de 2020. Nos próximos 30 minutos, convosco Amâncio Miguel, apresentando a atualidade nos países de língua portuguesa em África e não só. Temos notícias do Brasil e também dos Estados Unidos e do continente africano. Para já, em termos de títulos nesta nossa emissão, aqui nos Estados Unidos, inundações retiram 10 mil pessoas das suas casas em Michigan e o presidente Donald Trump admite proibir voos do Brasil e oferece ajuda àquele país de língua portuguesa. Em Angola, um cidadão deste país, de 47 anos, foi morto, esfaqueado no domingo, dia 17, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, no Brasil. Em Moçambique, polícia resgata empresários e a Procuradoria-Geral da República está no Parlamento a apresentar o seu relatório de 2019, uma questão que voltará a ser destaque também na nossa emissão de rádio, bem como na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. De São Tomé e Príncipe e de outros países do continente africano chegam-nos notícias encorajadoras. Há uma grande resposta de associações e também de cidadãos em relação ao novo coronavírus, o vírus que provoca a Covid-19. No Níger, 2 soldados foram mortos pelo Boko Haram. Antes de passarmos para o desenvolvimento destas e outras notícias, recordar que na história, em 2002, o reconhecimento da independência de Timor-Leste por Portugal, encerrando formalmente com 23 anos de governo indonésio e 3 anos de administração provisória da Organização das Nações Unidas. Foi também naquele país, Timor-Leste, que trabalhou o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Aliás, há um documentário já disponível sobre a trajetória deste diplomata brasileiro, que depois trabalhou no Iraque. Antes havia também trabalhado, quando mais novo, em Moçambique. Vamos continuar em termos de história. Em 1983, primeiras publicações da descoberta do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que causa a SIDA, pela revista Science. Foi uma investigação do francês Luc Montagnier. Estas as datas que marcam a história neste 20 de maio de 2020. Vamos para já passar para as notícias, começando em Angola. Um cidadão angolano de 47 anos perdeu a vida esfaqueado no domingo, dia 17, em Itaquera, no leste de São Paulo, no Brasil. No momento em que foi agredido, 2 outros imigrantes que tentaram impedir o ataque foram feridos, revela o portal G1 da Rede Globo. Testemunhas afirmam que o suspeito é um auxiliar de mecânico que desapareceu. João Manuel, de 47 anos, trabalhava num posto de gasolina. O ataque, de acordo com as mesmas fontes, teve motivação xenófoba e ocorreu após uma discussão sobre o pagamento do auxílio emergencial federal para os imigrantes, uma questão que está aqui ligada à xenofobia. Em entrevista ao G1, um dos homens feridos, um imigrante que prefere não se identificar, afirma que se mudou do bairro com medo de sofrer represálias após a morte do seu colega João Manuel, um angolano de 47 anos que foi esfaqueado domingo no Brasil. Recordar que, a propósito de Angola, todas as semanas temos uma conversa no Angola Fala Só e nesta sexta-feira, dia 22 de maio, o nosso programa Angola Fala Só terá ao microfone 2 figuras da Igreja, o reverendo Aleluia e o padre Daniel Malamba. O tema é como a religião pode ajudar as pessoas nesta fase do estado de emergência devido ao novo coronavírus. Depois de Angola, passamos agora às notícias de Moçambique, notícias que já estão a correr pelo mundo, com destaque para o trabalho das forças policiais. O Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique, CERNIC, resgatou hoje o empresário Rizwan Adatia, raptado há 21 dias nos arredores de Maputo, anunciaram fontes oficiais. Aquele empresário foi identificado no cativeiro
algures Mulotane, Boane, perto da Matola, a 43 quilómetros da cidade de Maputo, isto no âmbito de uma operação da Cernic que teve lugar na manhã de hoje. Benjamina Chaves, diretora provincial daqueles serviços em Maputo, deu a notícia à imprensa. Esta é uma questão que nós voltaremos a tê-la destacada na nossa emissão de rádio. A nossa emissão de rádio começa às 18 horas de Angola, às 19 horas de Moçambique, e teremos esta reportagem com reações, tendo em conta que esta situação de raptos em Moçambique não é nada nova. Vamos continuar com notícias de Moçambique e agora vamos falar da situação de Cabo Delgado, mas a norte. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a SADC, exortou ontem os países membros a apoiarem Moçambique na luta contra os terroristas em Cabo Delgado, que se dizem estar ligados ao grupo Estado Islâmico, mas a organização, depois de uma reunião em Harare, a capital do Zimbábue, não especificou o tipo de ajuda. Esta decisão, tal como dizia, foi tomada após uma reunião do grupo de 3 países que dirigem as questões de segurança na comunidade da África Austral, nomeadamente o Zimbábue, a Zâmbia e o Botsuana. O presidente de Moçambique participou no encontro e esteve acompanhado pelo seu ministro do Interior. O chefe de Estado do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, que presidiu aquele encontro, disse que a situação na província moçambicana de Cabo Delgado ameaça a paz e segurança na região. Um comunicado emitido após o encontro exorta os Estados-membros a ajudar Moçambique contra os terroristas e grupos armados em alguns distritos de Cabo Delgado. Recordar que desde 2017 os ataques àquela província, pelas contas de várias organizações, já provocaram a morte de pelo menos 1.100 pessoas e destruíram várias infraestruturas de população pobre e também algumas infraestruturas do Estado. Também aqui fazer referência para o facto desta insurgência ter provocado pelo menos 20.000 deslocados, 200.000 deslocados, aliás, muitos dos quais vão à capital daquela província, que é Pemba, e complicando as contas domésticas dos seus familiares, que já por si não têm muito para a sua sobrevivência. Temos uma reportagem alargada sobre a situação de Cabo Delgado na nossa página da internet, que é www.voa.com, e esta reportagem inclui também comentários de vários especialistas que estudam a insurgência naquela província a norte de Moçambique. Continuando a falar de Moçambique, uma breve nota aqui sobre a situação do novo coronavírus. Em Inhambane, Gaia Inhambane, um jovem de 21 anos, recém-regressado da vizinha África do Sul e com diagnóstico positivo do novo coronavírus no último domingo, desapareceu do confinamento domiciliar. O jovem devia estar em quarentena domiciliar em Zavala, mas desrespeitou a medida e foi para casa de um amigo em Arime, outro distrito da província. Esta é uma questão que está a criar preocupação naquela província de Inhambane, no sul de Moçambique, uma província que também tem casos de novo coronavírus. Já até ontem, Moçambique tinha pelo menos 146 casos distribuídos, a maioria na província de Maputo, na cidade de Maputo, e também na província mais a norte, a província de Cabo Delgado. Deixa eu espreitar aqui no meu telefone se tenho os comentários. Por agora não consigo ver nada. Vou assim continuar com as notícias. Bom, consigo ver a Mayra, que diz bom dia, o Eloy, que diz boa tarde em Luanda, Angola, e o Tucan Rei de Pilum, que diz boas, também digo boas. Vou continuar com as notícias e agora vou a Guiné-Bissau. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, extinguiu a Comissão Interministerial de Acompanhamento da Prevenção do Coronavírus no país e criou em sua substituição o cargo de Alto Comissário da Covid-19, que tem como missão preparar a saída do estado de emergência e adaptar-se à nova realidade.
Na sua curta declaração à comunicação social, a saída de uma reunião com os membros da Comissão Interministerial, o chefe de Estado explicou que o Alto Comissário terá um coordenador, um secretário e outros órgãos e funcionará sob a orientação direta do Presidente da República, portanto, ele, para permitir que os ministros retomem plenamente as suas funções e ocupar os seus pelouros. Vamos criar um task force, um grupo de trabalho e, se calhar, sair do estado de emergência. Isto absorveu muito tempo aos ministros e subcarregou-os, explicou Embalou, sem dar mais detalhes. A Guiné-Bissau tem, pelo menos até ontem, 1.038 casos acumulados da Covid-19, 6 dos quais terminaram em óbito. Esta é uma situação preocupante e iremos tentar, através da nossa reportagem, perceber com analistas porque a Guiné-Bissau tem assim tantos casos e também como é que é a resposta ao país. Um abraço ao Manel de Araújo, que nos segue a partir de Climana, capital da Zambésia, eu diria para o Manuel Moliba. E vamos continuar com notícias. Voltamos à Guiné-Bissau. O embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, Mbala Fernandes, disse ontem existir situações de fome no meio da comunidade guinense no arquipélago e que o alargamento do estado de emergência complicou a vida de todos com as restrições. Mbala Fernandes fez estas declarações a jornalistas à margem da entrega de doações, alimentação e máscaras a duas mesquitas na cidade da Praia, a mesquita da zona de Safendi e a do bairro Baixada Grande Frente. Na ocasião, o diplomata explicou que os guinenses não são diferentes das comunidades imigrantes, em particular dos cabo-verdianos, indicando que há muita fome e pobreza e o confinamento tem sido uma prática, e vamos citar, que lhes faz ficar cada vez mais em pé do outro para compartilhar aquilo que tem. Segundo disse, a Embaixada tem recebido muitas solicitações de apoio, entretanto não tem possibilidades e recorrem a instituições nacionais. Continua aqui a conversa com o Manuel de Araújo, de Liba, obrigado Penanhue, obrigado, keep it safe. Vamos continuar com as notícias, misturando aqui o inglês, o português e o chuabo, tentando eu ser poliglota. Cabo Verde. Em Cabo Verde, o Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, disse que a evolução da Covid-19 tem decorrido de forma lenta e que está a seguir de perto a previsão do Ministério da Saúde. Atualmente, Cabo Verde registra 335 casos confirmados, 85 dos quais já recuperados. Entretanto, Artur Correia informou que, segundo as previsões, de 17 a 20 de maio, que é hoje, o aumento de casos estaria entre 0,8 e 1,5, isto em termos meramente estatísticos. E ele disse que nós estamos perto desta previsão, com os números de casos que estamos a ter neste momento, estamos a caminhar de forma muito lenta em termos de evolução do número de casos, estamos a seguir a previsão muito de perto. Afirmações de Artur Correia, o Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, as autoridades do arquipélago anunciaram mais uma morte devido ao novo coronavírus e o país assim passa a ter 8 óbitos, enquanto também foram registrados mais 5 novos casos da doença. O arquipélago tem agora 251 casos acumulados, 221 positivos em isolamento domiciliar, 18 em internamento e 4 totalmente recuperados. Moçambique registrou ontem uma morte de um indivíduo com Covid-19, mas que as autoridades de saúde dizem que a morte direta não foi de facto a Covid-19, foi uma outra complicação de saúde. É um indivíduo que trabalhava em Cabo Delgado. O país tinha, até começar esta emissão, 146 casos acumulados. Angola continua com 50 casos. Vamos confirmar os números daqui a pouco, uma vez que na hora que nós entramos para este Washington fora de horas, por vezes não temos a atualização certa, mas pode continuar a seguir a página
da Voz da América, www.voaportugues.com. Destaque para a página de Angola, que traz toda a atualização sobre a situação da Covid naquele país. Voltar uma vez mais ao contacto, o Belchior Manuel diz boa tarde, está em Luanda. Omar Kane Sedina Touré, a partir de Luanda. Mais do que cumprimentar, que é importante, sobretudo nesta altura da crise sanitária, queremos também saber como é que as vossas comunidades podem deixar os vossos comentários aqui nesta plataforma do Facebook. Como é que as vossas comunidades reagem? Como é que, por exemplo, as pessoas com a Covid-19 são tratadas na comunidade? Eu, por exemplo, vejo aqui em algumas lojas, quando das poucas vezes que devo sair para as compras, que as pessoas afastam-se, basta tossires um pouco, parece que viram um monstro, afastam-se, fogem. Ao mesmo tempo percebe-se que é preocupação pela saúde, mas acho que também devemos evitar estas situações que podem parecer até do ponto de vista psicológico violentas, e recordar que, por exemplo, quando em Moçambique e noutros países havia a situação de altos números de HIV, houve uma aprendizagem que as pessoas todas tiveram, que é esta de não estigmatizar. Vamos ter sim o isolamento social, mas vamos tentar o máximo o estigma, porque estigma acaba matando mais do que a doença. Vamos continuar com notícias, e estava mesmo em São Tomé e Príncipe, país onde cresce a onda de solidariedade para mitigar o impacto da Covid-19. Esta é uma boa. Entre os desfavorecidos, há associações e pessoas de boa vontade angariam e distribuem comida e máscara. Numa reportagem do nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros, ele escreve que o Centro Social Maria Clara das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras melhorou nas últimas semanas a alimentação de dezenas de idosos graças ao apoio de algumas associações e pessoas de boa vontade. Isto aconteceu depois de uma infelicidade. 2 pessoas idosas perderam a vida aparentemente por falta de alimentos, daí que as irmãs franciscanas também movimentaram-se e começaram a buscar apoio para aquelas pessoas de terceira idade que muitas vezes são deixadas sem o apoio necessário, mas que cresce também a solidariedade. Na nossa página da internet temos outra reportagem que tem a ver com a situação da Guiné-Bissau, onde também cresce a onda de solidariedade. Em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, vamos ver o que é que acontece. Partilhem as vossas experiências sobre a resposta à Covid-19. No Facebook, o Omar Khan diz olá, o Kai Yuan diz que está ligado a partir da Beira, Moçambique. Beira que tem alguns casos. Kai Yuan, qual é que é a situação aí na Beira? Uma das últimas notícias que vi dava conta que as autoridades não haviam localizado a criança que tem a Covid, e isto é preocupante. Como é que está a situação? Vamos ver também o nosso batalhão, permite a expressão, de correspondentes, também atualizam em relação a esta situação. Vamos agora falar da Covid, mas a nível global. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, elogia a forma como os governos africanos estão a responder à pandemia do novo coronavírus e pede uma ajuda de 200 mil milhões de dólares a comunidades pelo mundo para evitar que a Covid-19 deite por terra os avanços registrados nos últimos anos. E ele disse: acabar com a pandemia em África é essencial para acabar com ela em todo o mundo. Esta é uma posição defendida por António Guterres num comunicado divulgado nesta quarta-feira, no qual aborda a situação da Covid-19 em África. O secretário-geral das Nações Unidas lamenta que a Covid-19 possa colocar em causa o esforço feito pelos africanos para promover o bem-estar das pessoas no continente, o crescimento econômico, a revolução digital e a área de comércio recentemente criada. Dizer que esta área de comércio, segundo a reportagem que temos, vai de facto, o comércio livre entre os africanos vai começar de facto em 2021, e temos também na nossa página a reportagem sobre esta situação. O facto é que muitos dos países, na opinião dos analistas, não estão preparados e, aliás, as trocas comerciais entre os africanos são ainda consideradas fracas. Vamos ver se
com a entrada da Zona de Comércio Livre em África, isto vai aumentar ou não. Falemos agora das relações Estados Unidos e Brasil, isto em termos de cooperação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu ontem proibir a entrada de passageiros do Brasil, que tem o terceiro maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no mundo. Ele disse: estamos a considerar isso. São palavras do presidente Donald Trump, que falava à imprensa na Casa Branca. E ele acrescentou: não quero que as pessoas venham aqui e infectem o nosso povo. Também não quero pessoas doentes lá. Estamos a ajudar o Brasil com respiradores. O Brasil está com alguns problemas, sem dúvida, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entretanto, também ontem a Embaixada Americana anunciou um pacote de 3 milhões de dólares para ajudar o Brasil. O Brasil é o terceiro país no mundo com mais casos da Covid-19, com 265 mil infectados. Os Estados Unidos ainda estão em primeiro lugar, com mais de 1.520.000 casos, segundo a Universidade Johns Hopkins, seguido pela Rússia com 299.941 casos. Recordar que o Brasil foi é bastante criticado, sobretudo pela forma como o presidente Jair Bolsonaro respondeu inicialmente a esta pandemia da Covid-19. Estou aqui a tentar espreitar no meu telefone os comentários, mas se eu não pego logo no início, depois desaparecem. Isto é uma complicação. Continuamos com notícias dos Estados Unidos. Pelo menos 10 mil pessoas foram retiradas de casa no centro do estado de Michigan devido às inundações que ocorreram após as águas transbordarem nas barragens da região, disseram hoje as autoridades locais. Pela segunda vez em menos de 24 horas, famílias ao longo do rio Titabauense e dos lagos conectados no estado de Midland foram retiradas de casa na terça-feira à noite. O Serviço Nacional de Meteorologia informou, ou melhor, aconselhou as pessoas que moram perto do rio a procurar terrenos mais altos após falhas catastróficas nas barragens de Edenville, perto de 225 km a norte de Detroit, e da barragem de Sanford. E agora temos também ali no nosso Washington Fora de Horas, e aí convido os nossos amigos a fazerem esta interação, uma opinião que vem de São Tomé e Príncipe, que dá a sua posição em relação àquilo que é a resposta ao novo coronavírus. Vamos agora às notícias do continente africano. 2 soldados do Níger perderam vida e outros 10 ficaram feridos num ataque do Boko Haram contra um posto policial na região de Difa, sudoeste do país. Esta é uma informação que foi dada pelo Ministério da Defesa deste país da África Ocidental. Na resposta, os soldados nigerinos mataram 7 terroristas e recuperaram parte do material que havia sido roubado. O ataque do Boko Haram, um movimento que nasceu na Nigéria, acontece 2 semanas depois da grande ofensiva militar levada a cabo na região do Lago Tchad pelo exército do Níger, apoiado por uma força que participam também a Nigéria, Camarões e o Tchad, para combater o Boko Haram, no qual foram feridos 75 elementos do Boko Haram. África Central agora, vamos exatamente ao Burundi, depois de ter expulso os representantes da Organização Mundial da Saúde e mais 3 funcionários da agência no país. O governo deste país manteve a eleição presidencial marcada para hoje. É a primeira eleição com diferentes candidatos desde o fim da Guerra Civil de 1993. O presidente Pierre Nkurunziza, cujo governo foi acusado repetidas vezes de violar os direitos humanos, deixará o cargo após 15 anos. O seu candidato do partido CNDD-FDD, o general aposentado do Exército, Evaristo Ndayishimiye, concorre como líder da oposição Agathon Rwasa e 5 outros candidatos. Peritos da Organização das Nações Unidas e de outras organizações de direitos humanos têm denunciado a violação desta situação, dos direitos humanos, evidentemente, e violação contra opositores, além de admitirem que pode-se assistir
há uma forte violência pós-eleitoral neste país, o Burundi, que não é o único país africano que tem eleições por esses dias. Imagens que também circularam na internet davam conta que, desrespeitando algumas regras de confinamento social, o Malawi também estava envolvido em campanhas eleitorais que tinham mais pessoas do que aquilo que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Uma situação que é preocupante nesta altura, em que as mensagens são para evitar o contacto físico, o contacto, a presença de mais pessoas em espaços pequenos, para que o vírus não se alastre. Mas, tal como disse no início, esse confinamento não significa que devemos desprezar os nossos amigos, os nossos conhecidos, as pessoas que também não conhecemos que tenham a Covid-19. Antes de passarmos para algumas notas que vão de facto fechar esta emissão, tenho a mensagem do Frei de Luca Dilke, que está em Uís, Angola, concretamente em Quixicongo. Ele manda o nosso, melhor, cumprimenta-nos, mas não faz outro comentário. Temos o comentário do amigo de São Tomé e Príncipe, que diz que, no geral, deve haver mais apoio para as pessoas desfavorecidas. Hoje é dia da independência de Timor, mas também é o Dia Internacional das Abelhas. As abelhas espalham o pólen e fertilizam muitos tipos de flora selvagem, além de culturas agrícolas cruciais como tomate e abóbora, que não passamos a vida sem eles, não é verdade? Na Europa, a presença das abelhas caiu 17% desde o início do século XX. Aqui nos Estados Unidos, a população de abelhas caiu quase 50% desde 1974. Não temos os números do continente africano. A maior causa deste declínio da sua população é a mudança climática. Se não mudarmos de atitude, podemos, se calhar um dia desses, perder o mel que resulta da produção das abelhas. Em termos de artes, temos a nossa página, ou melhor, em termos de destaque, temos a nossa página da internet, bem mesmo relacionado às artes. Uma entrevista com o jovem guineense Dom Pina, que durante a quarentena gravou em Lisboa, Portugal, um EP e canta em crioulo, e diz ele na entrevista que é para provar que ele é mesmo da Guiné-Bissau, uma vez que as outras suas músicas são cantadas em português. Em termos de notícias ligadas ao entretenimento, no Japão, o Japão começa a reabrir as salas de cinema com dois clássicos, Ben-Hur e O Mágico de Oz. O Japão havia encerrado os cinemas em março e esta reabertura ainda não é para todo o país, e os promotores dizem que preferiram ir buscar clássicos para esta reabertura, mas nas salas de cinema há regras, incluindo manter lugares vazios e fazer com que os funcionários e clientes usem máscaras. Aliás, são regras que certamente outros países irão seguir quando reabrirem as suas salas de espetáculos. Em termos de destaque, agora sim, na nossa página da internet, que é www.voaportugues, pode seguir a nossa grande reportagem sobre a situação em Cabo Delgado, e é a reportagem que está disponível em vídeo no YouTube, onde também estamos presentes com este Washington Fora de Horas, e também na nossa página do WhatsApp. A Voz da América está disponível com notícias do Instagram também, onde pode continuar a seguir aquilo que é o nosso destaque. E também em termos de emissão de rádio, destacar hoje que teremos a reação de vários especialistas à apresentação do relatório de 2019 da Procuradoria-Geral da República em Moçambique. E com estas notas, amigos, chegamos ao ponto final desta nossa emissão do Washington Fora de Horas, sem antes recordar, para aqueles que gostam da música rock, que hoje é o dia de aniversário da atriz e cantora Cher, uma cantora norte-americana. E em termos de desporto, aqueles que gostam de desporto, recordar que hoje é o dia de aniversário de Roger Milla, essa estrela dos Camarões. Um grande abraço do Amancio Miguel, a promessa de voltar amanhã para mais um Washington Fora de Horas. Amanhã, que é
Quinta-feira estará aqui a Ana Guedes. Na sexta-feira, o João Santa Rita, que vai vos fazer companhia. Amigos, até dentro de algumas horas na nossa emissão de rádio com mais notícias de África e também do mundo. Um grande candado para todos.